Olá, pessoal. Estamos de volta, então, para o quarto e último bloco do Mesa Redonda, do Direito e Cidadania. Hoje recebendo Miguel Paulucci, Paulo Durso e o Júnior, José Gomes Inácio Júnior. E agora, o Taniguchi, jornalista, dono, chefe, escritor e mais alguma coisa da redator, comarca. Mero redator, pelo amor de Deus. Política avarense. O que você nos diz? A gente está vivendo hoje, Wagner, uma temperatura bastante alta, acho até meio prematuro, de forma meio prematura, né? Porque a gente esperava isso mais para final de agosto, setembro, né? Mais próximo da eleição. Então tá como a temperatura da Terra, né? Que não dá mais certo. Exatamente. Calor, frio, ninguém Exatamente. mais sabe. Então a gente percebe, por exemplo, que essa saída do Poio pegou o PMDB de calças curtas, está aqui o doutor Miguel. Que vai nos falar. Vai comentar isso daí de dentro do partido, né? A gente tem que perguntar isso para ele. Mas eu tive esses dias com alguns políticos do PMDB, de outros partidos, e a maioria deles, eles se sentiram, não conseguiram entender muito esse movimento do Poio. Mesmo porque o Poio tomou essa decisão antes de chegar a uma pesquisa eleitoral que o próprio PMDB havia contratado. Ele tomou a decisão sem saber o resultado de uma determinada pesquisa que eu sei que chegou para ele por esses dias aí. Né? Não passaram para a gente nada, assim, porque eles entendem que são informações sigilosas, mas a gente consegue imaginar alguma coisa que tenha. Mas antes de falar de apoio, de partido, etc e tal, fundamental, já que a gente tem aí tanta gente que está ouvindo, está assistindo esse programa pela internet, o avarense precisa começar a mudar um pouquinho a maneira dele enxergar a política aqui na nossa cidade. A política em Avaré está muito calcada em pessoas. Nada contra o Dr. Miguel Paulucci, nada contra os políticos que realmente fazem. Mas acho que a política em geral no Brasil perfeito. É assim, né? Mas aqui, eu tenho tido uma dificuldade muito grande, Wagner, e os colegas que estão aqui com a gente, no sentido de o que pensam esses candidatos, o que eles propõem para a cidade, né? Então, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, e é fundamental, viu, Wagner, que as pessoas, o cidadão, o eleitor, ele comece a se preocupar menos com a figura e mais com as ideias. Porque você pega o Marcelo, o Denilson, o Jô Silvestre, Rogério Rodrigues e os outros aí, o próprio Carlos Rodrigues, que andaram se apresentando meio como pré-candidatos, estão se colocando aí, né? As propostas deles são muito difusas, né? Você não consegue enxergar muito o que cada um pretende fazer perante a nossa cidade e que é tão carente de lideranças que tragam realmente aquilo que a população está precisando. Uma saúde melhor, um sistema de uma infraestrutura melhor para a cidade, entendeu? Então o fundamental é isso. Agora, existe uma movimentação muito grande. A gente percebe pelo menos 3 forças políticas muito bem colocadas, né? O grupo que é ligado ao ex-prefeito José Silvestre, o grupo do Marcelo Ortega e o grupo do Denilson Ziroldo. E você percebe que é quase uma repetição daquele cenário eleitoral de 4 anos atrás. Praticamente é uma situação muito parecida. Você tem o grupo, né, próximo do Poio, você tem o grupo próximo do Joselir e o Denilson Ziroldo, que me perdoe, né, mas ele acaba se aproximando muito de uma terceira via, no qual o próprio Rogério Barchetti se apresentava na última eleição. Então, eu entendo de uma forma muito clara que muita coisa vai mudar ainda em relação às eleições aqui em Avaré, até o momento em que se definirem as candidaturas. Você estava falando de programas, isso, aquilo, o Paulo... Paulo, o que nós temos visto nos programas, não só daqui, da nossa cidade, nós estamos falando da nossa cidade agora, mas quando vem para governador, presidente, é cópia-cola. Sim. Não é? Os partidos, acho que não seguem os seus programas, né? E os eleitores votam em candidatos, né? Sim. Me lembro na época do Collor, né, que disputava ali o segundo turno com o Lula, que muitas mulheres diziam, vou votar no Collor porque ele é mais bonito, né? Caçador de Marajás também, o Caçador de Marajás. Os argumentos utilizados são muito fracos, né? E sempre acontece isso, né? E a formação, né, política do brasileiro é muito, muito débil, né? Acho que até o período ditatorial que tivemos prejudicou muito nesse sentido, né? Porque
As disciplinas de filosofia, sociologia, história eram muito perseguidas nessa época e que dão esse embasamento. Né? Que nós não temos, infelizmente. Né? Agora, voltando muito devagar, né? Agora, a proposta do novo sistema educacional também totalmente louco aí, não é? Só uma colocação, Wagner. Existe uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que já está há uns 10 anos tramitando no Senado. Ela foi iniciada no Senado Federal, em que a lei de diretrizes orçamentárias daquele candidato vai ser o seu plano de governo. Ou seja, quando ele apresenta a candidatura, isso são os cargos majoritários, ele tem que apresentar, vai ter que apresentar a lei de diretrizes orçamentárias do futuro governo, caso seja eleito. Né? Seria ótimo se isso virasse Constituição, mas infelizmente está engavetada já há mais de uma década. Se iniciou no Senado e está 10 anos lá. O estelionato eleitoral que houve recentemente. Né? Exatamente. Doutor Miguel, evolução. Nós vamos chegar no atual momento político. A evolução da política na cidade de Avaré. Diga para nós como foi desde o tempo que você tem militado. Olha, eu acho que a política de Avaré, ela tem dois personagens fundamentais que eles dominaram a cena política de Avaré, que foi o Dr. Fernando Pimentel e o Dr. Paulinho Novaes. Em 1968, o Dr. Paulinho foi vice do Dr. Misael. Em 72, o Dr. Fernando foi prefeito. Depois, o Dr. Paulinho voltou. Em 82, o Dr. Fernando voltou em 89 e o Dr. Fernando já havia sido prefeito, o nomeado a primeira vez. Então, o Dr. Fernando e o Dr. Paulinho dominaram o cenário político. E em 1993, o primeiro político que apareceu diferente dos dois foi quando eu entrei como prefeito, em 96 o Jocelir, em 2002 o Wagner Bruno, depois o Jocelir voltou, depois o Barquete e agora o Talpoi. Então a política de Avaré, ela vinha de uma maneira que era uma política bem caseira, era uma política bem tradicional. Eu não vou dizer que ela era evoluída ou não. Nós temos períodos ótimos de evolução em Avaré. O segundo mandato do Dr. Fernando vieram muitas indústrias para Avaré. Não é? O Dr. Paulinho teve uma fase boa, depois ele se cansou, porque 6 anos ele ficou. Não é? E o Dr. Fernando ficou 14 anos. Não é? Então a política avariense vinha até o fenômeno do Jocelir, que aí mudou o quadro político avariense. Não é? Da maneira dele ser, da maneira dele se conduzir, enfim. E eu acho que hoje, com essa desistência do Poio de ser candidato, ela dá uma oportunidade, Alexandre, para que os eventuais novos pretendentes que a gente tem ouvido são prefeitos, são pessoas que nunca foram executivos, nunca foram prefeitos. E é uma campanha que tem que ser feita em cima de propostas, eu concordo com você, e não tem o contraponto da crítica ao prefeito de plantão, porque ele não é candidato, é como se não tivesse reeleição. Você contra a reeleição, ou a favor? Olha, eu vou fazer uma confidência para você. Eu sou a favor da reeleição e fui contra ela foi estabelecida, porque o Fernando Henrique, ele não precisava ter mudado a Constituição para atender um projeto de poder dele. Eu sempre admirei o Fernando Henrique, eu acho que ele foi a pessoa mais preparada que chegou para ser presidente do Brasil, porém, ele, na minha opinião, ele cometeu um erro fundamental, que foi mudar a Constituição e ele ser candidato. Se ele mudasse a Constituição e não fosse candidato, eu concordo. Tanto que o PSDB hoje foi contra a reeleição. Eu acho a reeleição um instrumento muito importante, porque você tem a oportunidade de ser ou não candidato.
E se você quiser ser candidato, você dá a oportunidade da população julgar ou não o que você fez, não é? Em relação a Avaré, o Poio tem todo o direito de ser candidato ou não. Como membro do PMDB, eu só acho que ele deixou muito em cima para tomar essa decisão. Ele, se ele não queria ser candidato, ele poderia ter se pronunciado antes, até para que o próprio partido eventualmente preparasse uma outra pessoa ou não. Mas é um direito que ele tem as suas razões e nós temos que respeitar, não é? Então o quadro de Avaré é um quadro que nós vamos ter um prefeito que nunca foi prefeito. E o PMDB lança candidato ou não? Não, o PMDB não vai lançar candidato e ele vai aguardar as negociações como elas vão ocorrer. Muito bem. Júnior, em relação à reeleição? Olha, Wagner, eu sou contra a reeleição. Eu, particularmente, sou a favor do mandato mais longo. Eu acho que 4 anos é muito pouco para um prefeito mostrar que veio. Eu sou a favor de um mandato de 5 ou 6 anos sem a reeleição, porque eu penso que há necessidade de uma oxigenação da administração. Surgimento de novas ideias, novas propostas. O legislativo também? Legislativo também, da mesma forma. Há necessidade de uma oxigenação, não é, Wagner? 6 anos seria um tempo bom? Não, acho que o legislativo seria um prazo maior, talvez 8 anos. Porque 8 anos? Como é no Senado, né, Sim. né Wagner? 2/3, 1/3. Eu penso que... por que eu penso isso, Wagner? Eu penso a longo prazo. Nós temos que pensar no orçamento, no mínimo há 4 anos, porque nada se faz da noite para o dia, nada se faz de maneira imediatista. Sim, uma então, licitação. as próprias leis orçamentárias, a ideia do Fundo Monetário Internacional, quando impôs ao Brasil a Lei de Responsabilidade Fiscal, que era uma das imposições para que fosse renegociada a dívida externa do Brasil à época, a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi imposta pelo Fundo Monetário Internacional. Uma das propostas é que as leis orçamentárias tivessem prazo de 10 anos. Depois isso foi tirado do projeto, foi uma negociação, foi tirado. Mas era para se ter 10 anos. Mas é o padrão dos países desenvolvidos, um planejamento a longo prazo. Você tem, né, um planejamento orçamentário a longo prazo. Eu penso que, no caso do legislativo, poderia-se ter uma reeleição, mas uma reeleição só de 4 anos, mais 8, entendeu? E aí 4 mais 4. Ele ficaria impedido para o próximo. Porque tem a oxigenação obrigatória. Sim. O cidadão pode, no máximo, ir uma vez a mais do que fica do um primeiro período mandato. fora, depois isso aí vem outro e assim por diante, né? Porque nós acabamos com a figura do político profissional. Sim. Né? Eu acho que isso é algo tão pernicioso, como o Alexandre colocou aqui, né? É uma situação... É só olhar a nossa Câmara, não vou nem falar do Senado, porque o nível do Senado, para mim, é um pouco melhor do que a Câmara dos Deputados. Mas uma votação no impeachment da Dilma, né, é vexatório aquilo, né, é deprimente você ver uma Câmara dos Deputados se expondo mundialmente daquela maneira. Então, eu acho que tem que haver a reforma política, Miguel. Há necessidade de uma série de coisas que têm que ser mudadas, né? O voto distrital, eu sou a favor de uma série de alterações na Constituição. Eu sou favorável ao voto distrital também. Para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais justa. Eu vou usar o termo justa segundo os meus critérios de justiça, né? Mas para a gente ter uma sociedade mais justa, isso passa por uma reformulação do sistema político, no sistema de escolha dos nossos governantes e dos nossos legisladores. O modelo que nós temos hoje, ele está falido. É a minha opinião, né? Desculpa quem pensa o contrário, mas o modelo que nós temos hoje de escolha dos nossos legisladores e dos nossos chefes do Poder Executivo é um modelo falido. Né? Então, há necessidade de uma reforma urgente. Com relação à reeleição, existe um fator que é interessante, no sentido de que quando um prefeito, ou um governador, ou um presidente da República, ele vai disputar a reeleição, primeiro que passa a sensação, em primeiro lugar, passa uma sensação inicial de que tudo aquilo que ele fez foi para tentar se reeleger. Sim. Na verdade, é um referendo, né? Exatamente. O foi bom, que você falou, é um risco, né? Então, o que tem que ser feito? Aquilo que é bom para a sociedade ou aquilo que vai gerar voto para mim? Então, o político ele vive sempre essa dicotomia. O segundo aspecto
o quanto o processo eleitoral brasileiro, do candidato submeter o seu nome ao eleitor, ele é extenuante, ele é um sacrifício, né? Eu lembro que na última eleição a Dilma participando dos debates, ela teve um debate, acho que com o Aécio, ela quase desmaiou, ela se perdeu, teve confusão mental. E nesse período em que ela disputou a eleição, ela teve que abrir mão né? Ela não teve como governar o Brasil. Então você ficou ali 90, 120 dias, né, 60 dias, sem uma liderança no nosso país, porque ela estava se dedicando unicamente a... E não estou falando dela, estou falando de qualquer outro governador do estado, todos aqueles, entendeu? Então tem que se repensar isso também, porque o Instituto da Reeleição é interessante por um aspecto, né? Porque, de repente, se o cidadão, como o Dr. Miguel muito bem colocou, se o cidadão que está ali, ele está indo bem, ele merece mais 4 anos, ou mais 5 ou 6 anos, para poder complementar o projeto que está indo bem. Mas também a gente corre o risco de colocar pessoas que estão visando somente o voto, para depois retornarem ali e participar de um processo em que o município, o Estado e a União, eles ficam acéfalos, eles ficam num determinado período sem comando. Porque quem deveria estar na cadeira comandando está se dedicando a uma eleição. E as eleições ainda não coincidem, né? Mais esse problema. Isso trava mais ainda o país. Porque... Mas, Alexandre, olha, eu, quando fui candidato a prefeito a primeira vez, eu tinha uma noção e eu tinha ideias e eu tinha um direcionamento do que eu queria fazer. Quando terminou o meu mandato, eu senti que deixei coisas que eu gostaria de ter feito, não é? Eu até cito um exemplo, a cidade de Matão, antes de ter o Instituto da Reeleição, ela teve 6 ou 7 prefeitos do mesmo grupo com o mesmo direcionamento. Todos eles iam levando a cidade, tanto que a cidade desenvolveu muito. Botucatu é um bom exemplo. Não é? Então, por isso que eu sou a favor. E eu também acho que, como nos Estados Unidos, os presidentes têm direito a uma reeleição e depois eles vão embora para a vida deles. Não é isso? Então, eu acho que isso falta também. Para você não virar um político profissional. Exato, como o Júnior colocou. Não é? O atual presidente da Câmara Federal é o 5º mandato dele, né? Nós temos no nosso legislativo tem. Também. Acho que o Tucão está no 9º mandato, acho. 9º mandato. Acho que o 8º mandato. Então, mas isso daí que são coisas que deveriam mudar. Não é o que o Júnior falou. Você tem direito a uma reeleição. Depois vai viver a sua vida. Mas eu sou a favor por esse motivo. Eu acho que um prefeito que tem uma intenção, que tem um direcionamento, ele, às vezes, com 4 anos, Júnior, talvez um período maior, ele não consegue executar tudo o que ele gostaria de ter feito. Não é? Por esse motivo que eu acho justo. Mas não o profissional. Não é? O sujeito fica Só aí. uma última informação bem rápida. E a Varé é meio ingrata, porque no aspecto da reeleição, porque o Wagner tentou se reeleger, não se reelegeu. Na primeira gestão do Joseliro, o Joseliro tentou se reeleger, perdeu para o Wagner. O Wagner tentou se reeleger, perdeu para o Joseliro, se não me engano, né? Depois o Joseliro se reelegeu, mas ele não assumiu. Foi isso? Não. Assumiu, daí o Barquete foi. Ele não assumiu, quem assumiu foi o Barquete. É. E agora o Poio desistiu. Então a gente percebe que a Varé também... Aqui não tem reeleição. É curioso isso, né? É curioso isso. Eu acho que esse que é a verdade, né? Pessoal, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Está acabando, não, já acabou. O Boninho já está acenando lá. Considerações finais, Dr. Júnior. Bom, Wagner, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer meus amigos de mesa. Acho que o debate foi extremamente saudável, salutar para o telespectador que está assistindo. Acho que foi esclarecedor, vários pontos de vista diferentes, né? Nós temos aqui um jornalista, um empresário, um médico que já foi prefeito, e eu que sou advogado, você é advogado. Então, acho que são pontos de vista que ajudam em muito a população avariense e o nosso internauta que está nos assistindo eventualmente a consolidar as suas ideias, as suas percepções.
Muito obrigado e foi uma honra estar aqui com vocês. Alexandre Taniguchi. Realmente, Wagner, a gente percebe a evolução do programa, né? Como o debate é de alto nível, as informações também são extremamente importantes. Então, eu acho que a gente sai, logicamente, muito gratificado, mas acho que o telespectador ele acaba ganhando um nível de informação de altíssima qualidade. Eu não estou falando assim para elogiar, mas é a sensação que a gente sai. Né? Gostoso quando a gente consegue participar de um programa em que você fala um pouco de história, você fala um pouco de política, de uma visão privilegiada, que nem o Dr. Miguel, né? O próprio Dr. Júnior também, que é um especialista, você também soube conduzir muito bem, né? Depois eu quero a minha caneca, tá bom? Então, eu acho isso fundamental. E, assim, repito aquilo que eu falei no começo. Que bom que a gente está indo para a internet, que bom que, além do canal 10 da Cabo Mix, né, a gente tem condições de interagir com esse universo que tem a internet. Então, eu acredito que quem tiver a oportunidade de acompanhar esse programa vai sair muito melhor informado e com melhor capacidade de formar suas opiniões. E mais, Alexandre, o nosso programa também está sendo retransmitido pela FM Eduvale. Perfeito. Então, mais uma vez agradeço essa oportunidade e parabenizo a todos, principalmente Vossa Excelência pela sua Muito obrigado. Maravilhosa condução. Paulo, suas considerações. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Foi uma honra ter participado, né, desse debate com pessoas que têm opiniões diversas, né, e que permite com que vejamos outros pontos de vista, né, que talvez passem desapercebidos. Exato. Eu acho, né, que a gente deve acreditar, né, nessa democracia que temos e ter esperança em relação a isso. As crises, vamos enfrentá-las, né, e vamos prosseguir, com certeza. Com certeza. Doutor Miguel, palavra com Vossa Excelência. Bom, eu agradeço muito e realmente fiquei bastante gratificado. Eu acho que todos que estão aqui têm muito a contribuir. Com certeza. Eu sinto que foi um programa que nós pudemos dispor das nossas ideias de uma maneira bastante respeitosa, uma condução elevada, e todos aqui deram o melhor de si. E isto acho que nós, às vezes, se estivéssemos em nossas casas, estaríamos privando muitas pessoas de ouvir opiniões importantíssimas que nós ouvimos aqui, não é? Eu também me incluo nesse meio porque eu gostaria muito de poder externar o que eu penso, como eu enxergo. E até aproveitando o Instituto da Reeleição, não é? Eu vou pedir uma nova mesa dessa. Com certeza. Não é? Porque eu acho que ficou muita coisa para ser debatida. Com certeza. Não é? Mas com certeza absoluta, todos nós aqui não vamos ser candidatos a estar toda quarta-feira aqui. Mas muito obrigado a todos. Ao pessoal que também nos ajudou a produzir esse programa, a nossa maquiadora que está ali, não é? Aos cameramans, e a você, Wagner. Eu acho que você está descobrindo um feeling muito importante da sua formação, da sua personalidade, e que você traz aqui esse equilíbrio importante. Eu agradeço muito o convite e me senti muito honrado de estar aqui com vocês. Bom, nós queremos agradecer, né, a TV, o nosso programa, que eu acho que todo mundo ganha, não é? Todo mundo ganha, nós aí com novas posições, de repente o Paulo falou uma coisa, pô, não tinha pensado, o Taniguchi falou, então não só nós, mas como todos estão assistindo. Eu quero agradecer e já de antemão serão convidados novamente, terá reeleição, aqui é possível reeleição, não é? Então nós faremos outros debates e até é interessante que vocês proponham novos temas para nós discutirmos, também. Você que está nos assistindo, um tema que você acha interessante, você quer ouvir, nós estamos à disposição. Então, como que você pode acompanhar esse e os outros programas? Através do www.duvaletv.com.br, na Duvale Play. Lá você acompanha toda a programação da TV do Vale. Como eu estava dizendo,
esse programa também ele é retransmitido pela FM Eduvale 104.3, não é? E também anotem aí o telefone para vocês fazerem sugestões e críticas. 997271651. E como disse o Dr. Miguel, nós temos que agradecer a assistência, a equipe. Hoje nós temos na assistência a doutora Janine Demarques e a doutora Vera Lúcia Tonon Ignácio, que nos assistiram e depois vão falar as considerações. Gente, muito obrigado e até a próxima semana.